Como é que preto é de direita? Mulher, pobre. Meu Deus do céu, alguém tem que explicar o que eles querem fazer. Eles não devem ter entendido. O que a direita quer é que o mundo seja branco, tenha 1,90 m, tenha olhos azuis. Luana Piovani, chegou o momento da gente conversar. Em entrevista recente, ela falou abertamente sobre política, religião, comportamento, e durante a conversa, ela fez declarações fortes sobre evangélicos, pessoas de direita, sobre posicionamento políticos, negros, mulheres, pessoas pobres, tudo. Só não fez uma autocrítica. Olá, eu sou Maria Fortuna e esse é o Conversa Vai, Conversa Vem, videocast do Globo. Aqui no estúdio da redação do jornal a gente sempre recebe um convidado para trocar ideia, fazer revelações e abrir o coração. Djavan, Marina Silva, Débora Bloch, Paola Oliveira, Tony Ramos, Thaís Araújo, muitos outros já estiveram aqui em episódios que você pode assistir no YouTube do Globo. Eu passei a vida, fui crescendo e observo o meu entorno. Sou brasileira, né? Então, tudo que é de matriz africana me interessa. É o meu povo, é a minha música, é o meu DNA. Toca um batuque aqui dentro de mim, o negócio treme, entendeu? E aí eu fui crescendo, você vai virando cada vez mais cidadã, porque não tem como a gente não ser política, existir é político. Aí eu fui vendo que tá tudo errado, que eu preciso fazer, que a gente tem uma dívida de 500 anos. Ela citou o IBGE e ela declarou: quando a maioria é assim, pode generalizar. Tá? Luana Piovani deu uma entrevista mostrando toda a sua sabedoria milenar sobre diversos assuntos. Falou que homens não prestam e que ela pode generalizar porque ela está falando da maioria. Eu não vou nem discutir isso daqui porque a Marina Helena fez um vídeo tão excelente que eu recomendo que vocês vão lá na conta dela. E sobre mulheres pretas, pobres e de direita, né? Ela pergunta: como é que é? Como é que faz uma pessoa preta e de direita? São lógica. E claro, ela ficou estupefada com a ideia de que existam pobres de direita. Olha a cara de intelectual dele, como Centra disse. Por exemplo, ao condenar que existam pobres de direita, o que ela está falando, em outras palavras, é que pobres não são educados o suficiente para entender a sua própria condição. E por não saberem o que querem, precisam da tutela dessa elite iluminada que sabe exatamente o que o pobre precisa. Pela mesma lógica tacanha, se ela acha problemático que um pobre seja de direita, não faz sentido também que ela seja uma rica de esquerda. Com isso, ela está dizendo que o pobre é de direita porque, além de ser pobre, é burro. E o rico é de esquerda porque, apesar de ser rico, ele é inteligente e consciente socialmente. Do apartamentinho de vocês, daqui da Zona Sul, não dá pra ver esse tipo de coisa não. Tá? A elite intelectual acadêmica tem pelo menos uma falácia lógica para chamar para si, que é a falácia pela autoridade. Eu posso falar porque eu tenho diplomas, eu posso falar porque o meu Lattes tem 5 páginas, então eles fazem esse apelo à autoridade do cargo ou à autoridade da sua formação, à autoridade do diploma que tem. Mas a elite artística é mais interessante ainda, porque nem sequer esse apelo à autoridade via certificação eles podem fazer. A autoridade deles é presumida, quase um direito herdado por serem artistas. Uma autoridade que emana do aplauso, do prestígio circular que se retroalimenta dentro dos seus círculos fechados. Isso é pura encenação de autoridade. É zero argumentação. O reconhecimento desses artistas é simbólico, convertido em influência. Estão sempre cheios de nada para falar, simplesmente porque são famosos. O Galeasso estava lá no Planalto, ao lado do Lula, entre beijos e abraços, apresentando um filme sobre o SUS. Eu não estou dizendo que o Bruno, por não usar o SUS, não possa defender o SUS. O que eu estou dizendo é que ele está celebrando uma coisa que não funciona como se essa coisa fosse perfeita. Sem a menor ideia do que é passar o dia inteiro numa sala de triagem no Hospital Geral do SUS. Não é sobre as minorias que eles alegam defender, é sobre si mesmos, é sobre autopromoção. Porque não basta todos os privilégios econômicos que eles possuem, eles também querem ter o privilégio de serem moralmente melhores do que nós. Como é que pode uma mulher preta, periférica, ser de direita? Eu vou te explicar. É melhor ser uma mulher periférica, preta, de direita, Luana Piovani, do que ser uma mulher preta, periférica, piratista, entendeu? Mulher, pobre e complementa: alguém tem que explicar. Eles não devem ter entendido. Então, minha querida, eu vou fazer esse trabalho já que você está cagada na branquitude e cagada de militante de classe média negra que você leva para passear, finge que é amiga e pega as pautas que elas fazem e fala. Primeiramente, fala que você é uma evangélica macumbeira, não é a mesma coisa. A igreja que a sua avó frequentava não é a mesma igreja evangélica daqui do morro. Então eu tô falando diretamente daqui do morro. Eu moro ao lado da igreja da minha tia, que é pastora, Eliane, sabe? E quanto eu tretei com essa mulher. Olha, realmente não adianta.
Se a pauta é LGBT, o que for, é o cão na terra. É sim, cheia de defeitos. Porém, graças a ela, dezenas de crianças e a população aqui da rua tem acesso à cesta básica, ensino, psicóloga, até advogado. Aqui no morro, é o único lugar de lazer que temos. É o único lugar de proteção também durante os confrontos, falta de luz. Infelizmente, caso você não saiba, já que você fugiu do privilégio que mulheres pretas, essa de direita que você está falando, não tem, de pegar o passaporte europeu, coisa que eu tenho, tá? E ir embora. Mas como você talvez não saiba, na Europa, em Portugal, na Itália, mesmo com passaporte, pessoas negras não conseguem alugar casas. Realmente, a população evangélica, talvez essa que você está querendo rotular, que cria banco, que faz e acontece, é um evangélico burguês, é um evangélico da Barra da Tijuca, evangélicos famosos, não evangélico que tem que entrar aqui no morro durante o confronto, que faz trabalho social, que é o único que pode retirar os corpos, que o Estado não entra. São eles que, às vezes, faz um trabalho social de ajuda às famílias carentes. Eu até chorei, gente, só pensando nisso. Mulher pobre. Meu Deus do céu, alguém tem que explicar o que eles querem fazer. Eles não devem ter entendido. O que a direita quer é que o mundo seja branco, tenha 1,90 m, tenha olhos azuis, falem uma mesma língua e acabou. Tá na cara. E vai embora. Como é que preto é de direita? Mulher pobre. Tem que ser de esquerda, vamos entender assim, que o preto ele tem que ser um pet na coleira da esquerda. O que eu diria, mas também não vamos falar de maconha não, porque maconha você é nata e com classe, que fuma para dar uma relaxada na frente dos filhos. Claro, você vai fumar num ambiente que depois que passou, você vai pegar uma taça de vinho, tá tudo certo. E o preto não, bateu a abstinência, ele vai pra cocaína. Bateu a abstinência, ele vai pro crack. E se ele não tem dinheiro, ele dá um jeito e pega a corante. E se ele não paga? E a maconha, pelo menos em Portugal, tá liberado. De direita. Então eu tenho que falar de Zumbi dos Palmares, que vai me lembrar de dor, tronco, chicote, mas não pode falar da liberdade e também unificar o preto com o branco. Já pensou se o branco recebe o carinho, o amor dos negros e acabar a rivalidade, acabar a briga, então o branco não pode mais dominar o preto. Em vez de focar na preta, pobre de direita, que você acha que você tem mais entendimento do que o próprio preto, eu vou te explicar sobre a branquitude performática. É aqueles brancos de elite que faz o L, que na internet milita, mas em casa os filhos são brancos, são louros, querem o casamento tradicional para ter filho, quer a fotinha do aniversário, não deixa ficar em casa no dia do aniversário, não é? Tem que ir pra escola, tem que ser rígida, tem que ser tudo direitinho, tem que ter uma empregada para limpar a calcinha suja de menstruação. Essa escolha de morar fora, sair do Brasil? Cara, porque eu tava muito infeliz no Brasil. Eu acho a vida aqui sobrevida. Eu dava muito eu viver nessa bolha. Eu tinha um carro blindado, eu morava num condomínio. E aí, daí eu tava criando o quê? 2 puta playboy, filhinho da Luana Piovani. Entendeu? Com tudo que tem direito. Nunca ia pegar um transporte público. Tem que saber o que é isso, senão a gente não vira gente. Se a gente não é gente. Como é que você ensina o valor se não for desse jeito? E olha, vou te dizer que eu tô cortando um dobrado pra ensinar valor pros meus filhos. Porque eles são muito abastados. Você abre o guarda-roupa, tem 15 camisetas. Por que ele vai dar valor pra camiseta se ele tem 15? Enfim. Eu tô fazendo aqui minha meia-culpa porque acabo que sou eu mesmo que proporciono isso tudo, mas eu fico o tempo todo tentando organizar para que ele aprenda a dar valor. Né? É como a Ana Paula Renault, que fala da escala 6x1, mas explora a mão de obra dos trabalhadores. É como a família branca, né, que adota crianças negras africanas para sair na capa da Vogue, para ganhar 200, 300 mil, 400 mil reais da Disney, enquanto a crioula, a criança, chora. E quando tem um filho branco, protegem. Boa tarde. Já tô de pijama. São 8. Eu tomei banho e botei meu pijama. Eles saíram pra jantar com meu pai. Eu adoro esse momentinho. É o pôr do sol, tá vendo a luz aqui? Olha que coisa linda. Fica tudo alaranjado, rosa. Aqui, ó. Esse céu vai ficando laranjado, rosa, eu adoro. Daí os passarinhos voltam aqui pro jardim. Ainda mais agora que as crianças não estão aqui, saíram com meu pai. Vim aqui mais uma vez trocar 2 dedinhos de prosa. Eu mostrei pra vocês há um tempo atrás
um funk que o MC Gaza fez pra mim. O MC Gaza. Eu vou até seguir. No céu nu e crua, com cor de prata pura e clara, musa que a palavra desata, nem era só corpo, era o conjunto todo, contraria o mal, força visceral, instinto livre. Vou te contar um segredo. Essa preta de direita que você está tratando como lixo, ela também queria que o filho dela pudesse andar de bicicleta tranquilo. Porém, enquanto você está aí no alto, né, do seu bairro nobre, no silêncio, né, ouvindo um funk em sua homenagem, nós aqui da periferia, por exemplo, eu tenho que gravar agora, né, no início da manhã, mas depois, da tarde até a noite, é uma zona de barulho. É funk final de semana inteiro. E se você tem uma filha e o traficante gosta dela, ela é obrigada a ficar com ele. Ou ela fica com o traficante, ou a família toda tem que sair da periferia. Primeiramente, nem preta você é. Essas pessoas que se sentem branca acham que ainda tá naquele tempo que pode falar o preto que ele deve ou não fazer. O que é, mulher? Se liberte de si mesmo. Quem é você, mulher, na fila do pão, pra falar de um preto? Pra poder dizer como é que um preto pode ser de direita? Eu vou te dizer como é. Eu moro aqui na Bahia, onde é um dos estados, regiões mais pretas do país, e eu já fui esquerdista, hoje eu não sou mais. Posso falar por propriedade de fala, sou preta, segundo, moro no lugar mais preto do país e mais miserável. Décadas e décadas a esquerda dominando aqui, como é que entrega resultados só negativos, educação negativa, o estado mais violento e mais pobre, de pobreza, extrema pobreza, é aqui. O estado da Bahia. Vem morar aqui, você só vem aqui em carnaval, né? Vai te lascar, fé da puta. Alguém me explica como é que um brasileiro pode morar em Portugal e pode ser a favor do Chega que tá querendo mandar a imigração embora? É porque o país não aguenta mais a esquerda no poder. Aí a melhor saída para os brasileiros é o aeroporto. Aí, qual é o segundo país dos brasileiros? Portugal. Aí muda para Portugal. Aí chega lá, as pessoas tentam votar em direita. Ah, mas a direita vai botar você para correr. Ô, meu amor, fica na sua. Você nem no Brasil mora. É Danone, é? A mesma mora em Portugal, né? É. Ou seja, saiu do próprio Brasil esquerdista. Porque o Brasil é um país esquerdista. E mora em Portugal. E tá reclamando. Olha aí, cara dessa mulher. Mulher pobre. Meu Deus do céu, alguém tem que explicar o que eles querem fazer. Eles não devem ter entendido. O que a direita quer é que o mundo seja branco, tenha 1,90 m, tenha olhos azuis. Ou seja, ser igual a você, né? Segundo você quer que a direita quer que nós pretos sejamos igual a você. Branca de olhos azuis, de 1 metro ou seja, uma girafa. Sai daí, boneco de despacho. Alguém dá um espelho pra essa mulher se tocar com essa voz de patolino. Outra coisa, se você é mãe de meninos, como é que o seu filho vai andar de bicicleta aqui no morro se tem um monte de funkeiro, cracudo, que dança funk, ouve funk o dia inteiro e não quer ir pra escola? Você não ia combinar, né, com esse perfil. Então, só de olhar a sua realidade, Luana, que você tem empregado, tem motorista, tem carro, mas não dirige, já pagou 13 mil reais de escola particular pros seus filhos, que você não quer a violência do Brasil, que você não quer ver a desigualdade, você não quer ver. Não é? Você quer fingir que ela não existe. Você quer pegar o seu avião, ir na Globo, falar com os brancos da Globo, ficar rotando um script que você nem acredita. E quando vai chegar em pautas sensíveis, como criação de filhos, prefiro não falar sobre isso. Então você é conservadora, sua família é conservadora, você vive com uma mulher branca conservadora, nunca engravidaria de um crioulo, você vive em Portugal de propósito, você está crescendo filhos que são burgueses europeus, que é pior ainda, sabe? Então assim, minha querida, passou até o tempo. Esse vídeo agora vai pro YouTube. Então, esse vídeo aqui é pra deixar um recado pra você, Luana. Por mais que eu goste de você, você precisa começar a falar da sua realidade e não ficar desumanizando pessoas periféricas, porque a mulher preta de direita, ao contrário de você, ela não tem alternativa. Ela tem ranço do funk, porque o funk destruiu a vida dela, destruiu a vida do filho dela. Porque quando a gente tem como único meio de lazer o bar da esquina e o funk, a gente tá destruindo a nossa juventude. Mas você que tá distante disso, é confortável ouvir funk no silêncio da sua rua nobre, não é mesmo? Você tava me dizendo que é uma evangélica macumbeira. Acabei de me tornar macumbeira. Muito feliz, muito orgulhosa. Levei anos interessada, tendo curiosidade e sem saber se era a hora ou se eu realmente queria. Mas é isso, né? Chega num momento da vida da gente, 50 anos, né? Que os ciclos todos... E eu que sou as coisas da Virginiana, do começo, do meio, do fim, eu adoro ciclos
terminados, porque tudo que eu começo eu acho que eu tenho que terminar. Porque pra mim religião é isso, Deus pra mim é amor, seja os diferentes nomes que ele possa ter. Mas aí acho que você tá generalizando um pouquinho todos os evangélicos, talvez seja algumas correntes, né? Mais radicais. Lá vem o povo falando, ai, mas ela está generalizando. Gente, quando a gente generaliza, normalmente, se a pessoa que tá falando não é uma pessoa leviana, e eu não sou, a pessoa tá falando de dados do IBGE, né? Ai, porque os homens são todos uns desgraçados. Não tô falando do nosso amigo aqui, né? Mas quando você olha os dados, a gente tá falando da maioria. Então a gente pode generalizar. Porque enquanto for a maioria, enquanto os números forem a maioria, a gente pode generalizar. E a maioria dos evangélicos hoje, de tudo que a gente vê na televisão, é uma raça que, de amor, de Deus, de Jesus Cristo, não tem nada. Que não E caguei pra vocês. Porque eu tenho lugar de fala, eu sou evangélica. Achou ruim? Sincretismo religioso. Isso é a coisa mais básica do Brasil, é o sincretismo. Aí ela fala que de religião africana. Primeiro de tudo, que essas religiões elas não vieram da África. Parem com isso. Porque a África, não sei o quê. Não. Essas religiões elas foram feitas por brancos. E elas têm muitos brancos. E uma fã clara que a Luana Piovani faz parte dessa religião. A religião evangélica, o pentecostal no Brasil, é a religião mais negra do Brasil. Tá bom? A África, ela está lotada de cristãos. A Bíblia, uma das mais antigas versões da Bíblia, ela é uma versão copta lá da África. Então, eu não acho que você deveria usar o seu lugar, o seu privilégio, recém-chegada de Portugal, para ficar falando de mulheres negras, para ficar falando de evangélicos, se você não é evangélica, se você quer falar de negritude, você não sendo negra, se você quer falar de funk, de pobreza, se você não vive essa realidade, para falar a verdade, você tem ranço. Eu duvido que você aguentaria ficar um final de semana inteiro sem dormir com funk e tiroteio na sua janela. Então, então por que essa esquerda caviar não fala disso? Essa mesma elite que faz que nem a Angélica, que fala que tem que ter uma apresentadora negra e ela não abre mão do privilégio dela de estar ali apresentando um programa. E fora da TV, a negra tem que carregar o guarda-chuva para ela não pegar sol. A gente pode generalizar. E a maioria dos evangélicos hoje, de tudo que a gente vê na televisão... Não pode generalizar. Multa referente a esse caso. Então aqui, de fato, quem já promoveu pedidos para o Ministério Público avaliar, precisa de fato ser avaliado, sim, porque quando você generaliza um grupo, que você faz um apontamento que aquele grupo é nossa história. Então, aqui sim tem que ser apurado para verificar todo o contexto dessa fala. Então, é uma raça que, de amor, de Deus, de Jesus Cristo, não tem nada. Que não caguei pra vocês. Olha, assim, além das questões jurídicas óbvias que devem ser apuradas, o Ministério Público tem que vir, verificar, olhar, falar se há ou não há. Aí a responsabilidade da Justiça fazer a prova de que isso ultrapassou o limite da liberdade de expressão para a questão criminal, em questão indenizatória. Com certeza, acredito que vários movimentos vão ingressar com pedidos judiciais, mas há um ponto aqui muito importante, que é o respeito às escolhas religiosas das pessoas. Eu, por exemplo, fui criado numa família católica. Pouco frequento igrejas hoje. Acredito que a minha fé está dentro das minhas orações, independente de onde eu estiver. Não é necessário para mim frequentar um templo. Eu fui advogado por muitos anos de vários líderes religiosos, advogados de movimentos religiosos. Ou seja, o meu pensamento foi sempre: eu tenho a minha fé, eu respeito a sua. A gente não pode generalizar nada. Eu conheci pessoas boas dentro da igreja, eu conheci pessoas ruins dentro da igreja, eu conheci pessoas boas dentro do... Não importa, mas eu respeito quem de fato tem essa religião. Luana Piovani, fé, eu tenho a minha, eu respeito a sua. Então, assim, vocês são tão medíocres e hipócritas, porque pelo menos o evangélico, a preta de direita, ela tem os motivos dela. Ai, mas... Aí vai vir a militante negra, de peruca, de lace. Ai, meu Deus, já era um tempo pra falar dessa. Que, olha, eu nem preciso dar o play no vídeo dela. Ela já vai seguir um script. Ela é refém da coerência. A Luana Piovani deu uma entrevista que tá dando o que falar. Ela falou sobre vários assuntos, mas um ponto em especial chamou muito a minha atenção. No momento em que ela começou a falar de evangélicos, de crente, que eu tô incluída nisso aí, né, gente? A questão toda é que ela falou umas coisas assim muito pesadas, muito sérias, grau. Luana Piovani não errou em nada, em absolutamente nada.
Porque crente, infelizmente, é isso aí que ela está dizendo. Foi-se o tempo em que você olhava para uma pessoa crente, cristã, evangélica, seja lá como for, e ela era uma pessoa respeitável, alguém que as outras pessoas olhavam até com admiração. Hoje, quando você fala que é crente, o povo corre, porque os exemplos que a gente tem por aí são péssimos. Porque a maioria dos crentes inseridos dentro da sociedade são pessoas inconvenientes, pessoas que tratam mal os outros, que não respeitam o ponto de vista de ninguém. Ou é do jeito deles ou não é de jeito nenhum. Ela acha que ela falando mal do evangélico, porque ela também é evangélica, vou dar razão para Luana Piovani, mas ela está aqui fodida no Brasil, sabe? Então, quando ela dá razão para a Luana Piovani, ela está desumanizando ela mesma, auto-ódio. Porque na hora de falar que toda brasileira é Troia, ninguém gosta.